Cara a cara com a política. Olá, começa agora o programa Cara a Cara com a Política, uma produção do jornal Folha de Irati com apoio da Rádio Vale do Mel FM. Esta semana nós vamos entrevistar os candidatos a prefeito de Irati. Foi feita uma reunião e sorteada a ordem de entrevistas dos candidatos. Marcos Gonçalves, candidato pelo Avante, não compareceu e não participará do programa. Já os candidatos Icurruva, Emiliano Gomes e João Dreminski desistiram de participar. O candidato pelo PT, Oswaldo Zaborowski, teve um mal súbito na semana passada e está hospitalizado. O partido enviou uma carta para o jornal justificando a ausência. Desejamos melhoras aí ao candidato Zaborowski. Nós estamos seguindo todas as medidas de prevenção em relação à Covid-19, mas não vamos utilizar a máscara para entendimento do público. O entrevistado de hoje é o candidato pelo MDB, Josué Ilgenberg, da coligação Irati Merece Mais. Olá, candidato. Muito obrigada aí pela sua participação no programa. Eu gostaria que você começasse fazendo a sua apresentação aí para o público te conhecer. Olá, primeiramente agradecer a rádio, a pessoa da Tânia, ao Nilton, a você aí que está nos entrevistando. Eu sou o Josué Ilgenberg, tenho 41 anos de idade, advogo na cidade, exerço a função de advogado. Também hoje exerço a função de empresário do ramo de transporte, da empresa que pertenceu ao meu falecido pai. E estamos aí deixando o nosso nome à disposição da sociedade iratiense, porque acredito que é tempo de mudança de postura, de novas pessoas, de uma nova geração para Irati. E acredito que o momento aí é propício para novas ideias, para enfrentar esse desafio que é ser prefeito da cidade de Irati. Josué, aqui no teu plano de governo, no setor de saúde, existe uma proposta geral, que é promover a melhoria da infraestrutura do SUS por meio da construção, reforma, ampliação e modernização do sistema, com vistas a propiciar aos seus usuários e trabalhadores condições adequadas de acesso aos serviços de saúde. De que forma fazer isso em Irati? Quais que seriam essas melhorias? Olha, uma delas que eu posso citar preliminarmente é a questão do atendimento do 24 horas. Realmente é um excelente trabalho que é realizado na Vila São João. A comunidade ali está satisfeita, mas a população das outras áreas tem reclamado. Acredito que tem que ter uma área central com o mesmo movimento que acontece na Vila São João, de atendimento à população, e isso é um dos nossos projetos, realmente ter aí dois postos 24 horas para atender melhor a sociedade, e isso está no nosso plano de governo. Você coloca ali também falando de modernização do sistema, né, José? O que seria essa modernização? Olha, a modernização do sistema é algo que está atrasado na nossa cidade. Eu já citei em outros momentos a questão da cidade de Bituruna, onde o prefeito puxa o CPF do cidadão e sabe que remédio que ele consumiu, que exames que ele teve. Então, é o histórico. Quando eu digo modernizar, eu acho que o município já tem que ter situações como essa que existe em municípios menores do que o nosso. Então, essa é uma maneira de modernização, de dar rapidez, celeridade no atendimento à população. No setor educação, candidato Josué, proposta sua, através de projeto via Câmara Municipal, oferecer um subsídio mensal, semestral, por porte de aluno para que as escolas e CMEIs possam se manter diminuindo as promoções realizadas pelas APMFs. Como seria esse projeto, candidato? Olha, essa é uma reivindicação das próprias diretoras e dos pais que acompanham a vida dos alunos na escola, que é aquela situação, falta um sabão, falta algum material. Então, o que acontece? A gente quer fazer um cálculo por escolas, mais ou menos a quantidade de alunos,
e, por meio de lei, aprovar o projeto desse subsídio para que isso venha a acontecer, para que lá a diretora da escola não esteja toda hora pedindo na secretaria. É dar celeridade, é trazer a sociedade para participar e, claro, dentro da lei, a legalidade, né, passando pelos vereadores, aprovando esse projeto para atender. De forma singela para a população entender, isso aí é aquela caixinha que tem na escola para fazer a manutenção, né, cada escola com o número de seus alunos, sem ter aquela necessidade de ir na secretaria, ficar lá fazendo toda aquela situação que às vezes acaba atrapalhando o desenvolvimento da escola. Como capturar os recursos? Olha, o recurso já existe dentro do próprio município. O município já existe esse recurso, está dentro da educação. A única situação é que a gente vai criar uma facilitação. Não essa situação, dar agilidade. E isso foi uma das reivindicações que eu ouvi de muitos professores e de pais. Achei até estranho uma coisa tão singela, simples. Então, nós resolvemos trazer para o nosso plano de governo, e quando digo através de lei, para que os vereadores possam participar e toda a população saiba o que é gasto para manter a escola A, B, C e D, e assim sucessivamente. Candidato, em assistência social, uma proposta é construir a Casa Lar da Mulher Iratiense com o intuito de incluir as mesmas com igualdade de oportunidades no meio social e econômico. Como seria esse projeto, né? Quais seriam esses atendimentos oferecidos às mulheres? Olha, esse foi uma parte do plano de governo que foi sugerido exclusivamente pela minha pessoa. Eu acredito que a nossa cidade, não só a nossa cidade, todas as cidades da República Federativa do Brasil têm uma dívida com as mulheres. Então, a nossa ideia é ter uma casa exclusiva, Casa Lar das Mulheres, não somente para atender por questões de violência doméstica, mas lá, sim, trazer elas para o mundo do empreendedorismo. Até no Fórum de Desenvolvimento Econômico, naquela reunião promovida pela CIAI, eu citei a Casa Lar das Mulheres, porque as mulheres têm que participar na sociedade. E como que você faz para dar igualdade entre homens e mulheres? É dando uma oportunidade desse porte. Para o município fazer isso é uma coisa de fácil acesso. Já existe o material humano, os funcionários públicos municipais para trabalhar e acredito, sim, que com o apoio da CIAI e dos empresários poderemos aí dar oportunidades para muitas mulheres. As mulheres estão ganhando espaço na sociedade, têm provado a sua força e acredito que o momento é esse. E isso é uma administração moderna, isso é uma administração humana, é dar oportunidades para as pessoas. E esse compromisso, se formos eleitos, vai acontecer na nossa cidade. Josué, nós abrimos espaço para que a comunidade enviasse questionamentos e também a sociedade civil organizada. Nesse momento, nós vamos assistir um questionamento que o Marcos Dalegrave, representante do Fórum de Desenvolvimento de Irati, enviou para os candidatos. Senhor candidato, tendo em vista todos os últimos prefeitos que passaram, todos os planos foram maravilhosos. E no dia 1º de janeiro, esses planos foram para a gaveta. O seu plano de governo é para ser executado com a ajuda dos outros ou não? Posso responder já? Deve. Primeiro, parabenizar o Marcos Dalegrave, até no fórum, falei que quem roubou a cena foi ele, porque ele deu uma puxada de orelha nos candidatos e eu achei muito bacana aquilo. Quem quer ser candidato tem que ouvir algumas verdades, e ele foi muito enfático nesse sentido. O que eu tenho para dizer para o Marcos, eu já disse lá no fórum, o nosso plano de governo é muito conexo com o plano de desenvolvimento da cidade, principalmente na questão do parque industrial. Precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda, precisamos dar dignidade para a população iratiense e principalmente para o município. Com certeza
eu já disse lá, quero ser o prefeito parceiro da sociedade. Não só parceiro agora no momento político, que falam fiado, que vão ser parceiro, depois ganham, ficam escondidos lá nos gabinetes. Não saem receber ninguém. Eu nunca fiz isso na minha vida e não vou fazer se a sociedade iratiense nos dá oportunidade. Então, nós temos compromisso, sim, com a sociedade e o nosso plano de governo não é que o prefeito Josué vai fazer acontecer sozinho. Só vai fazer acontecer se a imprensa nos apoiar, se a sociedade organizada apoiar e principalmente os empresários da cidade de Irati, que já geram emprego e renda. Com certeza, Marcos, vamos ser parceiros, sim. Espero que a sociedade me dê a oportunidade de ser prefeito e vamos escrever uma história diferente. Cara a cara com a política. Candidato, como foi criada a sua base de governo? Olha, eu vim para o MDB esse ano. Sempre foi uma paixão minha vir para o MDB e tive essa oportunidade pelo ex-governador, ex-candidato, que foi o João Arruda, que concorreu a governador, hoje candidato a prefeito de Curitiba, que me deu essa oportunidade. Aí reunimos algumas pessoas da sociedade, pessoas que têm a sua liderança e formamos essa equipe, essa base para disputar o pleito eleitoral. Nesse sentido, como foi a articulação para a sua candidatura? Olha, no primeiro momento, eu não tinha a intenção de ser candidato. Até o MDB iria apoiar um candidato aqui da cidade de Irati. O que ocorreu é que chegou um certo ponto que houve uma cobrança do próprio João Arruda, minha pessoa, disse, olha, Irati precisa crescer, a região da Ancespar precisa crescer, precisa de novas pessoas. Você já está há tempo ligado aí, Josué sabe como é que funciona, por que não encarar? E foi nesse sentido realmente que eu tomei essa postura de deixar o meu nome à disposição da sociedade. Começamos ali meio acanhada a campanha e hoje ela tem ganhado aí esse peso na sociedade. As pessoas que já me conheciam sabem quem eu sou e agora as outras estão tendo oportunidade de conhecer a nossa vontade que temos de fazer as coisas pela nossa cidade. Josué, como foi a escolha do vice Caetano? Olha, o Caetano foi uma bênção de Deus, porque o Caetano era a mesma situação que a minha. Não pensou em ser candidato a nada, ele estava no PTC, e daí teve a vontade de ser candidato a vereador, e acabou não tendo a oportunidade porque não fechou os candidatos lá a questão das mulheres. E nisso houve uma oportunidade, numa conversa que eu tive com o Nelson Antunes e o Joãozinho, que é o presidente do PTC, e aí, por uma escolha aí, entendemos que o Caetano do Leite agregaria muito na campanha, principalmente pelo trabalho que ele já realiza nas comunidades e pelo conhecimento que ele tem. Um homem que levanta às 2h da manhã, trabalha até meio-dia, conhece o interior, anda nas estradas do interior, então ele só veio agregar. Uma bênção, porque tenho andado, estamos aqui, ele está fazendo campanha nas ruas, é conhecido na cidade, é uma pessoa bem vista, é querida pelo povo, então acredito que não teríamos uma pessoa tão bem para essa função. E, principalmente, sinto que ele está preparado para exercer essa função, que é estar vocacionado para o exercício daí do executivo, e ele está. Josué, vocês trouxeram também nessa coligação o Republicanos, né, que estava mais alinhado com o ICO ali e, de repente, veio para o lado de vocês?
Sim, existem os namoros dos partidos, né? E a gente realmente tentou buscar mais outros partidos para a campanha, mas a gente não obteve êxito, né? Existe todo um jogo político, mas a gente conseguiu aí o grupo do Republicano aí, que é presidido pelo Tininho Santini, e ganhamos 10 soldados homens e 5 mulheres, pessoas aí, até fala para a sociedade, excelente grupo de vereadores para ser votado, tanto nos homens como nas mulheres. Pessoas idôneas, pessoas de caráter, e eu me sinto muito honrado e serei grato eternamente ao grupo do Republicanos que está acreditando na candidatura do prefeito Josué e do vice Caetano. Josué, como foi assumir o MDB? Vocês tinham uma expectativa do apoio do presidente João Arruda, como você falou há pouco, e o João acabou sendo candidato a prefeito em Curitiba. E isso não se concretizou, esse apoio explícito que ele daria, né? Como que isso influencia na tua campanha, tanto no apoio político como no apoio financeiro? Olha, hoje ele gravou um vídeo pedindo voto para o Josué, declarando o apoio. O João é meu amigo particular, mas aí o que acontece? O João ele tomou uma outra posição na questão da vida pública dele, né? E hoje quem assume essa função é aí o ex-senador da República, hoje deputado federal, que é o Sérgio Souza. Eu me sinto honrado de ter assumido o MDB, porque o MDB ele tem um histórico dentro de Irati, mas só que os políticos que estavam lá estavam meio aposentados, né? Não estavam correndo atrás, não estavam formando grupo político para disputar uma eleição. Então, nós só demos vida e esperamos aí eleger 1 ou 2 vereadores, e se tivermos êxito, aí o MDB vai novamente comandar a Prefeitura de Irati de forma democrática e de forma respeitosa. O que o apoio do governo do Estado significa numa campanha e na administração? Na campanha, para mim, não significa nada, só balela. Tem um candidato aí que fica aos 4 cantos dizendo que tem o apoio do governador, mas o nosso deputado Republicanos, que é o deputado Amaro, que esteve aqui em Irati, falou, pode ficar tranquilo, Josué. O governador vai acompanhar o prefeito Josué se tiver êxito aqui. Você também está no governo. Então, acredito que, politicamente, não sei se ganha eleição, mas, politicamente, na questão administrativa, com toda certeza, ter o apoio do governador. Mas eu acredito que o governador Ratinho não vai deixar de atender a população de Irati se o prefeito não for do partido dele, porque ele foi o mais votado aqui dentro da cidade, ele tem compromisso aqui, e acredito que, se ele for buscar a reeleição, ele vai ter que continuar trabalhando pelo povo do Paraná. Candidato Josué, como você vai montar a sua equipe de trabalho, secretários? Você vai usar nomes da sua equipe ou vai buscar nomes de fora para compor o seu time de governo? Olha, eu vou ser um pouco bairrista nesse sentido, né? Vou convocar pessoas aqui da cidade de Irati. Não vou ter ninguém de fora. Graças a Deus, o nosso partido aqui, o MDB, não é igual a certos partidos aí que buscam pessoas de fora. Pelo contrário, aqui nós temos toda a liberdade de se auto-organizar. De 18 secretarias, são 19 secretarias, nós queremos trabalhar com 9 secretarias. Vamos escolher entre essas pessoas da minha confiança, porque quem é o responsável pelo município é o prefeito. Prefeito não se esconde atrás de secretário. Prefeito que se esconde atrás de secretário, quando aperta as coisas, é prefeito lombo liso. Não existe isso. Quem é o responsável, quem escolhe aquele secretário, é o prefeito. Então, vão ser pessoas da minha confiança, pessoas capacitadas. Já citei o nome de 2 pessoas aí, que eu não vou esconder, que é o doutor Eduardo Bento, na Secretaria Municipal de Saúde, o ZAC lá na questão da agricultura, o MESAC, perdão, todo mundo conhece, sabe da competência dele, e vai ser de alto nível as pessoas, porque um bom exemplo é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e nós vamos trabalhar só com uma. Eu até fui criticado por um outro candidato aí, e eu respondi para ele, o secretário vai ter que bater no peito, vai ter que se virar, porque não vai ter luxo.
Nem prefeito, tem muita coisa aí que o prefeito não precisa de ter gente lá, de uma babá para o prefeito. O prefeito tem que trabalhar, tem que correr de atrás. Queremos enxugar essas secretarias para poder economizar 8 milhões e meio de reais. Com esses 8 milhões e meio, poderemos realizar grandes obras aí, e eu cito aí a Clínica do Autismo. Essa será uma economia que a gente vai tentar trazer aí recursos sem pedir para ninguém, para deputado, para senador, do próprio município, economizando. Então, quando eu me coloquei à disposição, Nilton, eu sabia da realidade de Irati, que deve 170 milhões, tem dívida com o CAPES, e daí como é que eu ia me comprometer com certas coisas para a sociedade e ia cumprir como? Então, é diminuindo as secretarias. Em 4 anos, dá para economizar 8 milhões e meio de reais. E esse é o compromisso. E as pessoas que eu escolher vão ter que dar conta, vão ter que se virar nos 30. A escolha que você pretende fazer, se conseguir, né, ser eleito, é uma visão técnica, uma escolha técnica para cada secretaria? Olha, eu, às vezes, entendo que, por exemplo, o jurídico tem que ser técnico, é óbvio. Mas, às vezes, existe certo setor que o secretário político é melhor que o técnico. Mas pela sensibilidade, pela experiência? Sim, acredito que é pela sensibilidade. Né? O gestor... Setor saúde, necessário. Ah, o técnico. Tem que ser técnico. Educação. Técnico Também. A educação, a gente pretende escolher uma professora do próprio quadro municipal. Óbvio, da confiança do prefeito. Uma pessoa que tenha conhecimento. Gabarito. Gabarito. Ninguém vai tirar uma pessoa, por exemplo, do pátio para tocar uma educação ou da educação para o pátio. Então, é o que mais acontece. A gente tem visto muito isso. É muito aí. agressivo isso para a sociedade. Não, é triste, né, Tânia? Você vê pessoas despreparadas em certas funções e aí voltam tomando espaço no lugar de outro e voltam atrapalhando, não produzindo. Não produzindo o que o Nilton falou. Nós temos pessoas capacitadas dentro do Irati. Tem várias pessoas capacitadas para todas as áreas. Aí vai do prefeito escolher. E também não pode ficar escolhendo parente, né, Tânia? Trazendo parente para ser secretário daquilo, e você puxa o currículo do cidadão, ele não tem condição nenhuma para exercer aquela função. A condição é o parentesco. A condição é o parentesco. Essa sem vergonhice, garanto que o Josué não vai fazer com a população de Irati. Josué, aproveitando, só engatando, o que a tua formação em direito e o ramo que você atua vai te ajudar tanto na escolha dos secretários como no teu processo administrativo? Olha, eu, graças a Deus, tive muito êxito na minha profissão como advogado, sou abençoado, milito em quase todas as áreas. Dizem que o Josué é um advogado criminalista, mas estão enganados, é a matéria que eu menos gosto. Mas eu exerço... Gosto de fazer o tribunal do júri porque o advogado, quando ele atua no crime, ele tem um raciocínio diferenciado. Ele é muito rápido. Nas outras audiências, a gente vai, às vezes, até passeia. Essa minha experiência como advogado, hoje como assessor na Câmara de Rio Azul do presidente Valdir, que me deu essa oportunidade, vai agregar muito na questão de trabalhar dentro da lei. As pessoas acham que a administração pública é igual no mundo privado. O mundo da administração pública é baseado na lei de licitação. Conheço bem a lei de licitação e uma das coisas que a gente quer tentar usar esse conhecimento jurídico é para que as empresas de Irati possam ter um pouquinho mais de êxito nas licitações. Não tem cabimento empresa lá de Santa Catarina vir fazer certo serviço aqui. Então, quem tem conhecimento jurídico, o administrador que tem conhecimento jurídico, vai saber fazer a coisa certa, vai respeitar as empresas locais e vai dar valor para quem paga o seu tributo aqui no município de Irati. Josué, qual seria a sua base de apoio para a governabilidade, uma vez que o apoio na Câmara é fundamental? Olha, o nosso apoio no governo federal é o deputado Sérgio Souza. Aí, nos 6 anos como deputado, liberou mais de 500 milhões de reais para os seus municípios. 500 milhões de reais. Precisamos de deputado nesse porte. Já o nosso deputado estadual tem o Anibele Neto, que é oposição
ao governador, e tem o da situação, que é o deputado Amaro, aí, que é do Republicanos. Também tem um bom relacionamento com o líder do governo, que é o deputado Hussein Bakri. Quando mesmo foi candidato, teve o nosso apoio. Então, nós vamos ter apoio, sim, do governo, com toda certeza. E a Câmara Municipal, o que acontece? Os vereadores vão ter que fiscalizar o prefeito Josué. Mas o prefeito Josué vai ser amigo dos vereadores, vou procurar atendê-los. E o que acontece? Temos que somar para fazer o melhor para Irati. Então, garante esse apoiamento e, mesmo com a multiplicidade de candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, sua coligação não terá maioria na casa. Eu acredito aí que só tem um prefeito que, se for eleito, que se diz que vai ter a maioria. Mas o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa de livre acesso, Tânia. Eu vou conversar com todos os vereadores, eles representam uma parte da população, e quando juntam os 10, eles são a população de Irati. Então, eu acredito que eu não vou ter problema nenhum, eu converso com todos os vereadores de Irati, independente de partido, não tenho inimizade, nem rixa, e nem com os candidatos a prefeito, nem com o prefeito atual, e nem com os vereadores. Acredito que o político moderno ele tem diálogo e respeito. E os vereadores eleitos são parcelas da sociedade, o prefeito tem que dar o respeito a eles, como eles têm que dar o respeito ao prefeito. Se tiver essa situação do respeito mútuo, quem ganha é a sociedade. Preservando sempre com o objetivo a sociedade. Com certeza. Continuando com os representantes de instituições, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Irati, Elias Mansur, também enviou um vídeo aos candidatos. Vamos assistir. Senhores candidatos, eu sou Elias Mansur, presidente atual da Associação Comercial. Nós congregamos 540 empresas, mais de 10 mil colaboradores. E a minha preocupação sobre a candidatura dos senhores é como os senhores pretendem gerenciar o município de Irati. Nós tentamos, através da audiência que fizemos com os senhores, para que cedemos um esboço daquilo que entendemos que Irati precisa. Agora, a preocupação é qual o preparo que os senhores tiveram ou fizeram para assumir uma empresa do tamanho do porte da Prefeitura Municipal de Irati, contando com mais de 1.200 funcionários. Essa é a minha preocupação. Gostaria muito de ouvi-los sobre a forma que vocês têm para administrar o município de Irati. Muito obrigado. Cumprimentar o seu Elias, né, grande pessoa da nossa sociedade iratiense, já participou da administração pública. Brilhante pergunta. Olha, existe no meu modo de entender que tem duas formas de você dar um pontapé inicial na cidade. Primeiro, o gabinete tem que estar aberto para duas posições. Você tem que ter um dia para atender toda a população, ouvir cada cidadão, do mesmo jeito que ele tem recebido os políticos que vão bater na sua porta para pedir o voto, ele tem que tirar um dia. Nós vamos tirar um dia da semana só para atender a população e conversar com os funcionários públicos, e vamos ter uma data especial para nos reunirmos com os empresários da cidade de Irati, praticamente aí cada 2 semanas, se reunindo e conversando. Acredito que a administração pública ela tem que ouvir a população, ouvir quem gera emprego, quem gera renda, quem dá emprego. Não é fácil ter uma empresa, sabemos de todos os encargos e das dificuldades. Esses são os passos que a gente pretende dar na nossa administração. Outro detalhe, a legalidade. Ninguém pode fugir da lei, a lei é a administração pública. Outra coisa importante que eu falei no fórum, e o Marcos da Alegrave iniciou cobrando uma coisa muito importante. A população tem que saber dar nome às pessoas que criaram as dívidas do município. Um bom administrador paga as suas contas.
O município hoje tem que assumir o seu papel com a sociedade e com as pessoas que estão em dívidas e pagar. Então, acredito que a nossa administração ela terá uma coisa importante que será a transparência. Nós não temos ex-prefeito fazendo campanha para nós, nós não temos empresa, se nós tivermos êxito, nós não vamos dever nada além do que dever a responsabilidade e aquilo que eu e a sociedade iratiense quer. Transparência, respeito e responsabilidade. E portas abertas para atender todas as pessoas, a imprensa, a sociedade civil organizada, as pessoas que têm menos condições financeiras, como as pessoas que geram emprego e renda aqui. O que eu tenho para terminar aqui essa pergunta, seu Elias, que eu quero tratar todas as pessoas da mesma forma. O empresário que mais der emprego aqui na cidade, como aquele que não tiver um prato de comida para comer. Um prefeito entra pela maioria da população carente. A maioria da população são as pessoas menos favorecidas. Então, nós temos que ter tratamento de forma igual. É óbvio que o empresário tem suas necessidades, como uma pessoa lá que não tem um prato para comer, a sua necessidade é matar a sua fome. Então, estou preparado para atender as demandas de forma responsável e com transparência. Josué, a prefeitura é uma grande empresa? É a maior empresa do nosso município. Até eu faço, às vezes, a brincadeira. Você já viu algum município quebrar? Você já viu algum município sem dinheiro? O município tem dívidas, mas sempre entra dinheiro. Então, o seu Elias foi brilhante ali. Se estamos preparados para assumir essa empresa. É a maior empresa, só que o que acontece? Ela é baseada pelos princípios que estão na Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade. E aí eu volto à tua pergunta. Aí eu já me sinto na frente dos outros candidatos. Porque eu conheço da lei, eu sei o que pode e o que não pode. Então, nessa parte do gerenciamento aí, nós queremos fazer tudo o que está dentro da lei, para que também não tenhamos problema com o Tribunal de Contas, não tenhamos problema com os vereadores e que a sociedade fique satisfeita e que Irati tenha um exemplo de administração baseada nos seus princípios. Cara a cara com a política. Vamos entrar aí no campo de agricultura. O município tem cerca de 4.000 propriedades rurais, com aproximadamente 16.000 habitantes que moram fora da área urbana da cidade, na área rural. Como atender o campo? O que precisa ser feito e aonde buscar o recurso para isso? Olha, os agricultores, a agricultura, eu digo que são os empresários do campo. Uma das coisas que a gente quer mudar aqui é criar a Casa do Agronegócio. Muito parecido com aquela situação do Lar das Mulheres. Uma casa apropriada para atender todos os nossos agricultores de uma forma diferenciada. Os nossos agricultores têm que ser vistos como os empresários, que na verdade são. O nosso maior problema hoje da nossa agricultura ainda é uma coisa pré-histórica na cidade, que é a questão das estradas do interior. O pessoal tem falado que as estradas estão ótimas, não sei o quê. Eu fui andar e não é tudo isso. Não é tudo isso. Tem que parar de mentir para a população. Existem alguns pontos bem feitos e outros muito mal. Não sei, porque eu não fui o prefeito, não tenho esse conhecimento técnico lá, mas eu sei que o que manda é o cascalho.
Temos que ver essas cascalheiras, ver um material decente, que hoje mesmo até conversei com alguns agricultores, falaram, ó, o desrespeito, colocaram umas pedras, ferro, que você anda cortando teus pneus no carro. Então, você veja, se nós vivemos uma situação pré-histórica de não conseguir arrumar as estradas, como é que vamos convencer os nossos agricultores que vamos tratá-los de forma diferenciada? Então, a nossa agricultura tem que parar de ser pré-histórica. Ela tem que trazer a infraestrutura, temos que trazer a tecnologia. Hoje já existem aí propriedades aí usando drone para fazer certos serviços. Por isso que eu convidei o Mesac. Se formos eleitos, vamos estar diante de um homem que tem conhecimento. Eu até brinco com o Mesac, que é um economista do campo. Ele tem assim um palavreado técnico de um economista. E nós temos que trazer isso para os nossos agricultores se sentirem valorizados o valor que eles têm. E, óbvio, desenvolver projetos de diversificação da propriedade, só que esses projetos a gente fica vinculado aí ao governo do Estado, ao governo federal. Mas o município hoje ainda vive a situação de não ter a competência de resolver os problemas das estradas. Esse compromisso estamos assumindo de minimizar o sofrimento e tentar alavancar o desenvolvimento. Pois isso é um assunto que foi muito cobrado aí no Fórum de Desenvolvimento Econômico, a questão das estradas. Então, nós sabemos desse desafio e vamos lutar aí para resolver esse problema. Saindo da agricultura, caminhando agora pelo turismo. O turismo em Irati, Josué, continua sendo uma área pouco explorada, mas o município tem muitas belezas naturais, pontos turísticos que carregam a história da cidade. Como incentivar mais este setor? Olha, uma cidade organizada, ela tem na sua entrada um portalzinho, ou uma casa, ou um chalé, qualquer coisa dessa natureza, com pessoas para orientar o que temos e o que não temos dentro da cidade. Eu acho que o primeiro passo que a gente vai dar é valorizar o departamento de turismo dentro do município, organizar essas entradas da cidade, chamando a atenção para que venham conhecer os parques que existem. Hoje nós temos um parque aquático, está aí essa situação na Vila São João de mais um parque e outras belezas. A gente vive a situação do turismo, vai voltar na pergunta da agricultura das estradas, né? Porque hoje nós poderíamos aí tentar, através do município, buscar uma parceria privada para fazer um hotel fazenda no nosso interior. Eu cito aí o exemplo de Itapará, arrumar algum empresário que se interessasse, mas daí nós vamos naquela situação das estradas. Então, o primeiro passo é ter o vínculo aí com a universidade, ter uma conversa com esses especialistas para tentarmos explorar inicialmente o que podemos fazer com pouco recurso, aí começar a agregar. Um bom exemplo disso aí, a gente pode fazer turismo hoje com os próprios ciclistas, né? Que conseguem andar pelo interior, visitar certas cachoeiras, visitar certas áreas, criar um catálogo disso. Eu acredito que esse é o primeiro passo. Eu tenho visto candidatos prometendo isso, aquilo. Na verdade, nem existe setor. O setor está praticamente morto. Então, qual que é o projeto? Ressuscitar, organizar e daí dar uma efetividade para que o turismo na cidade de Irati nasça, cresça e passe a existir como um serviço essencial e que dê seguimento. De resultado e prosperidade. Com certeza. Candidato, entrando no setor economia, como as despesas obrigatórias de 15% para a saúde, 25% para a educação e o comprometimento com a folha de pagamento, o que pode ser feito para aumentar a arrecadação da prefeitura, sem impactar no IPTU, por exemplo? Olha, uma pergunta muito difícil de responder tecnicamente, né? O município hoje tem uma dívida praticamente aí de quase 200 milhões de reais com os funcionários, tem a dívida do CAPES, tem todas essas situações. Até falando, antes de chegar na resposta, se somarmos as dívidas que hoje o município tem, nós teríamos o nosso parque industrial, teríamos o asfalto até o Itapará,
Porque eu acredito que com 200 milhões de reais, que é a barbeiragem aí administrativa, poderíamos fazer muitas coisas. Hoje o município ele está praticamente numa situação muito complicada, tecnicamente. Praticamente não dá para fazer nada. Hoje não temos como aumentar os tributos, os impostos. Então, o que eu quero dizer para a sociedade? Que, devido à má administração, eu não vou sacrificar nenhuma empresa, não vou aumentar os IPTUs de forma desorbitante. Realmente vamos ter que encontrar uma forma de administrar com o que temos. Uma excelente de uma pergunta, tanto que se eu for ver ali, parece-me que sobra 8% só de recursos livres. Praticamente, aí nós fizemos um cálculo anual em torno de uns 14 milhões de reais. Então, nós estamos perdendo muito dinheiro pagando juros. Um bom exemplo é a questão do CAPES. Essa renegociação desses 8 milhões, me parece que vai na casa de 35 milhões. Parece-me que também pagamos uma dívida do ex-prefeito aí, doutor Felipe, em torno de 700 mil reais por mês. Parece que foi do mandato dele. Não tenho os dados certos, mas tenho o comentário que foi do mandato dele aí. Então, você veja, hoje a gente vive uma dificuldade, que nem administrar uma casa. Se eu tenho 100 reais por mês, me sobrou 8 reais. Então, é uma situação difícil. Vamos ter que se virar com o que tem aí, sem aumentar impostos. Por quê? Porque qualquer proposta mirabolante é falcatrua, porque a administração pública é baseada na lei. Os impostos a população tem que pagar e as alíquotas também, porque se tiver uma alíquota desorbitante, qualquer cidadão vai ajuizar uma ação aí e a gente não quer esse problema. Vamos ter que enfrentar isso aí com economia, diminuindo as secretarias de 19 para 9. Candidato, uma campanha aos moldes da Nota Paraná poderia ajudar no Caixa? Poderia, sim. Existe, essa é uma forma de a gente tentar minimizar essa situação, sim. Eu só não cito no meu plano de governo e não entro bem a fundo nesse assunto, porque vamos deixar para quando a gente entrar lá dentro da prefeitura, se a gente tiver êxito, aí vai estudar uma forma técnica realmente que possa beneficiar. Porque, como o município deve tanto, tanta situação complicada economicamente falando, que qualquer projeto aí que você for pensar, ele tem que ter um pouquinho de cuidado para que não esbarre na legalidade. Voltando ao CAPES, que é o Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Irati, como você já bem estabeleceu aqui, um ônus pesadíssimo nas contas da prefeitura, é fato. O que influencia no caixa da prefeitura? Como gestor, o que vai fazer para administrar esse tamanho enorme, gigantesco dessa dívida, desse compromisso? Olha, agora no período de pandemia, o governo federal estipulou uma lei que poderia haver uma suspensão de março para a frente. Temporária. Então, o que acontece? Parece-me que as dívidas elas já vêm antes, já existe essa dívida. Houve até uma discussão numa emissora aí, o ex-prefeito falou que entregou em dia, o prefeito atual disse que pegou a dívida, eu não sei. Só sei que tem que ser paga. Agora, aqui essa pergunta ela cabe para os 10 vereadores da atual gestão. Porque quem vai dar legalidade para isso vai ser os 10 vereadores. Porque o prefeito ele tem até dezembro para acertar isso aí. Para explicar. Provavelmente ele vai ter que renegociar pelo um projeto de lei. Só que eu gostaria que os vereadores avaliassem, porque existem julgados de tribunais de contas considerando improbidade administrativa. O prefeito não pode deixar de pagar isso. E isso é um problema para o atual prefeito aí resolver e responder, porque se formos eleitos, não vou passar a mão
na cabeça de nenhum prefeito. Não vou encobrir. Fiquem cientes aí, os outros candidatos, ex-prefeito, que eu não vou passar a mão em nada. E quando, se formos eleitos e ficar 4 anos, também quero ter o mesmo tratamento. Entendeu? Não existe perseguição. Dar o nome aos bois. Dar o nome aos bois, tem que trazer clareza para a sociedade. Olha que eu estou me arriscando, Tânia, de falar isso aí, porque às vezes você acaba perdendo votos, cria uma antipatia por falar a verdade. Mas essas verdades que tiram a oportunidade das pessoas da nossa cidade. Hoje, uma dívida de 200 milhões aí que está rolando, isso aí poderia ter feito toda a diferença econômica e estrutural da cidade de Irati. Então, em relação ao CAPES, aos funcionários públicos aí, municipais, contem com o meu apoio e com o meu respeito. Mas essa dívida aí, os 10 vereadores eleitos dessa atual gestão, eles têm que dar conta disso aí. Josué, mas essa dívida de 200 milhões que você fala, ela é mais que o orçamento do município, de um ano. Torna o município inviável para a administração? Com certeza. O CAPES é café pequeno, né? O problema é a dívida que existe com os funcionários públicos municipais. Existe essa cobrança dos 35%, que parece-me que foi na gestão do doutor Felipe. Né, teve essa situação, ele deu aumento, depois cortaram, e virou esse processo aí. Não tenho os dados, certeza, não estou aqui querendo ofender candidato A, B, C ou D. Mas essa é uma verdade que está aí. São 170 milhões, uma dívida que não se paga, né? Porque os funcionários públicos têm me procurado e falado, viu, e nós vamos receber. Eu falei, quanto que você tem para receber lá? Um me citou que tinha 200, outro falou que tinha 400. Eu falei, meu Deus do céu, você sabe, o município está em déficit com a sociedade em vários pontos. Né? Está aqui o exemplo do turismo, que não tem na cidade. Provavelmente vão justificar que não tem dinheiro para isso. Então, essa dívida é praticamente impagável. E aí que eu queria chegar no ponto, sociedade iratiense. Vejam bem quem gerou essas dívidas. Quem fez essa lambança? E essas pessoas merecem ou não nas urnas. O povo de Irati tem que dar a resposta. É não votando nessas pessoas que colocaram essa dívida. E se tiver algum político aí que se ofendeu por ter falado, não tem problema nenhum. Eu estou ofendido, junto com a maioria da sociedade iratiense, que fomos lesados por essa incompetência administrativa. Candidato, a presidente do Rotary Clube de Irati, Maredia Bibi, também enviou uma pergunta em vídeo para os candidatos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Maredia Grezer Bibi. Estou presidente do Rotary Clube Irati, gestão 2020-2021. Gostaria de fazer uma pergunta aos candidatos. O Brasil apresenta muitas dificuldades no setor educacional, tais como falta de vagas em creche, falta de infraestrutura, dificuldades e diferenças sociais, evasão escolar, e tudo isso foi agravado com essa pandemia, que deixou nossos alunos quase um ano inteiro fora de sala de aula, não tendo aulas presenciais. A minha pergunta é a seguinte: quais são as ações em seu plano de governo para a melhoria desses problemas e da educação de uma forma geral? É uma pergunta muito inteligente, mas que também requer de uma questão de fato, de prática. Ninguém sabe como que vai ser, de fato, o retorno dos nossos alunos. Ainda mais que a gente está vivendo todo esse momento de modernidade, de tecnologia. Então, o que eu posso te responder é em 2 pontos. Vamos pegar pela questão dos professores. Temos que rever toda essa situação da pandemia, qual vai ser o comportamento pedagógico daqui para frente. Né? Não adianta a gente fugir, a tecnologia faz parte da inovação em tudo em nossa vida. Na saúde e, principalmente agora, na área da educação. Em relação aos alunos,
aqui que competem ao município, eu acredito aí que Irati tem excelentes professores, pessoas bem capacitadas. Provavelmente vou me reunir com a secretária de Educação, com as pedagogas do município, e vamos escolher aí a melhor forma de motivar os alunos a voltarem à sua normalidade, a participar das atividades. Todos nós sabemos que a educação faz a diferença na vida das pessoas. Pode ficar tranquilo aí o pessoal do Rotary, que esses cuidados aí a gente vai tomar, mas vai tomar com as autoridades do assunto, que são as professoras, as pedagogas, pessoas estudadas e preparadas, e temos muitas boas gente aqui na nossa cidade, pessoas de alto gabarito para esse assunto. Vamos tomar todos os cuidados, sim, com as nossas crianças da cidade de Irati. Como que você vê Irati pós-pandemia? Olha, esse pós-pandemia vai ser ruim. Até vou usar a brincadeira aqui, vai ser o famoso bolso seco, né? Vai ser uma dificuldade, eu vejo, pelo próprio setor jurídico. Muitos advogados, principalmente os iniciantes, que estão pedalando aí. O que o município pode fazer para minimizar um pouco é em relação a certos assuntos, que a gente pode dar um bom exemplo aqui, é a questão da educação. Um dos nossos compromissos é os uniformes escolares. De repente, aí, fazer uma licitação que possa, de uma forma ou outra, enquadrar as empresas da cidade de Irati. Os fornecedores desses kits escolares aqui dentro da cidade de Irati, com o intuito de minimizar essa situação, para manter os empregos, gerar a renda aqui na cidade de Irati. Essa é uma das formas reais, justas, que pode ser feito para a cidade de Irati. Sei que vai ser uma situação um pouco difícil, né? Também vai ter uma choradeira do governo federal, do governo estadual, que dizer que lá as torneiras secaram, mas só que temos que ser realistas. O povo brasileiro é um povo trabalhador. Então, eu acredito que nós vamos dar a volta por cima e a vida vai continuar. E o que competir ao município, esse exemplo que eu te dei, aí o município pode fazer isso aí, favorecendo os empresários locais que gerem emprego e renda. Candidato Josué, oferecer um atendimento humanizado é tão essencial quanto investir em tecnologia e sistemas de gestão. Por meio dele, é possível propiciar uma melhor forma de cuidado e alcançar mais resultados. Como buscar esta humanização no atendimento dos mais variados setores e secretarias aqui em Irati? Olha, uma excelente pergunta. Eu acredito, um bom exemplo que eu dei é a questão de termos os dados das pessoas que estão doentes. Uma boa forma de a gente saber acredito que a saúde tem que usar, vou pegar o exemplo da saúde. Acredito que todos os outros setores da prefeitura servem de exemplo. Mas a saúde, se a gente tiver o controle dos nossos pacientes e ter um controle principalmente daquelas pessoas que estão em situações mais de risco. Então, nós temos que usar a tecnologia para nos informar. Um bom exemplo, a gente pode usar a tecnologia, é na agricultura, apoiando nossos agricultores, trazendo informações que possam ser úteis na vida deles. A tecnologia hoje, se tudo acontecer, vai ser de 4K para 5K. Ninguém sabe a loucura que vai ser. Acredito que o município pode e deve fazer essa situação de trazer toda essa modernidade. Mas na nossa gestão a gente vai focar esse início de humanização e de tecnologia na área da saúde. Porque todas as áreas são importantes, mas o que é mais importante é o direito à vida. E vida, você falou em vida, falou em saúde. Então, a gente quer trazer uma tecnologia de atendimento, modernizando a saúde naquilo que pode ser feito por via da informática, por via da tecnologia, humanizando, dando celeridade. Eu entendo que quando você dá celeridade a um atendimento, você já está tratando aquelas pessoas com humanidade. Porque aquela demora, aquela enrolação, desrespeito total. aquele desrespeito é que atrapalha. Então, nós temos que usar a tecnologia
para essa função. Espero que a população me dê essa oportunidade aí, votando no 15, para a gente mostrar que é possível somar humanização e tecnologia numa gestão pública. Candidato, a situação dos animais de rua em Irati ainda é um problema a ser resolvido. Sabendo que isso é uma atenção da saúde pública, o que fazer para minimizar esse problema? Olha, primeiro a pessoa tem que gostar dos animaizinhos. Eu gosto dos animais, a Tânia sabe disso, né? A doutora Maria Ângela, que é a promotora aqui da cidade de Irati, que gosta muito dos animais, eu tenho um amor muito grande para os animais. Aqui em Irati tem duas situações, é a questão do canil municipal, que se discute muito, hoje parece que tem um vereador aí que forneceu um terreno, que atende lá, está fazendo um bom trabalho, esse vereador, até por sinal, parabenizo mesmo. Só que o que acontece? Nós temos que ter o cuidado de cuidar dos animais. E aí, quem que cuida dos animais? O médico veterinário. Então, só existe duas formas de resolver esse problema. Ou abre um concurso público para ter um médico veterinário para cuidar desses animais, mas, pelo que eu estou sabendo, o município tem uma situação que não pode abrir concurso. Então, o que nós temos que tentar? Através de um projeto de lei, aprovado pelos vereadores, um subsídio público-privado, aí tem vários veterinários na cidade de Irati, ter essa parceria aí pública-privada para atender os nossos animaizinhos. E, claro, e agora, né, com essa mudança na lei aí, é crime, né? Judiar de animais é crime. Então, você que desconhece a lei, você pode ir preso. Então, esse compromisso com os animais pode ficar tranquilo que essa é uma questão de honra mesmo. É lamentável quando você vê um animalzinho aí na rua, né? Às vezes ali com frio. Eu já corri atrás de vários cãozinhos aí que a gente encontrou na rua, levou para casa, cuidou deles. Um a gente cuida, como eles são de rua, voltam para a rua. Então, acredito que, infelizmente, o município, eu digo infelizmente, que tem essa dívida com a sociedade. Uns falam que é questão de saúde pública. Eu vou além, porque o animal ele é tratado como coisa no Código Civil. Mas eu digo que é uma coisa que tem vida, que tem alma, que é o nosso melhor amigo. Então, esse problema é fácil de resolver, só falta vontade política. E dinheiro para isso tem. A saúde tem seu orçamento, só que, às vezes, a gente fica numa situação complicada quando fala desse assunto, porque as pessoas falam, os homens não cuidam da saúde. A gestão pública, Nilton, não cuida da saúde e vai cuidar da saúde dos animais. Mas eu digo que é possível e vamos cuidar dos animais. E o pessoal do Amigo Bicho aí, contem com o Josué, quero ser parceiro desse projeto. Outro tema que a gente vai tratar agora é sobre mobilidade urbana. É um assunto que precisa ser visto com mais luz. O que fazer para que o trânsito de Irati seja mais ágil e possamos também diminuir os impactos ambientais que ele gera sobre a cidade? Olha, um assunto delicado aí mesmo, porque realmente o município de Irati não teve esses devidos cuidados com os impactos ambientais. Não é uma cidade planejada, não seguiu os seus planos diretrizes e, quando foi para seguir, foi feito politicagem aí em certos pontos, houve certas polêmicas na cidade de Irati. Hoje, o que pode ser feito para a cidade de Irati? Existe aquele projeto do anel viário lá, que é milhões, é uma fortuna para fazer. Eu acho que seria essa uma das situações para minimizar a situação dentro da cidade de Irati. Hoje todo mundo tem, as pessoas deram uma melhorada de vida, tem pessoas que têm 2, 3 veículos. Então, uma das formas da gente rever a questão dessa mobilidade é que existem certas ruas aí que realmente estão colocadas em mão confusa. Então, você consegue resolver esse problema minimizando essa situação. Um bom exemplo, posso te dizer, é ali na própria rua 19 de dezembro. Quando você desce ali na questão do Ico Andreassa, é uma coisa singela para as pessoas verem. Quando você sobe a rua, você não tem como ver quem vem de lá. Se você for ver, você tem que atacar
a faixa de pedestre. Então, ali não poderia subir, poderia só descer. Ali já teve vários acidentes, várias pessoas morreram. Então, você veja, nós não temos como mudar a estrutura da cidade. Não tem planejamento técnico algum. Não tem planejamento técnico nenhum. Então, quando eu digo minimizar, é resolver esses probleminhas. Né? E, óbvio, prestar mais atenção agora, eu acredito que agora já não é um problema. A questão agora, quando nasce aí novos bairros, aí já vem de forma organizada. Agora, para resolver o problema mesmo, é a questão de criar o anel viário. Mas, um bom exemplo da dificuldade é Brasília, né, Nilton? Quem já foi para lá, chega às 6 horas da tarde, não vai para frente e nem para trás. É uma cidade organizada, planejada. Então, eu acredito assim que a gente pode criar planos de minimizar e ouvir, né, um pouco, às vezes, os comerciantes, né? Uma das grandes causas ali na Rua 19 foi a questão da mudança de mão, né? Houve um impacto econômico, né? Quando se fala em impacto ambiental, de ambiente urbano, às vezes houve um impacto, né, do próprio desenvolvimento. Então, acredito assim que o município tem que ter uns certos cuidados para que a gente possa fazer as mudanças corretas. É essa forma que eu penso. Eu sou muito prático, não adianta vir aqui com coisas teóricas e contar história. Eu acho que nós temos que se adaptar resolvendo os problemas que existem aí. Isso também é um assunto que também não é uma coisa de outro mundo. Candidato, o secretário da CEIU, deputado Sandro Alex, já informou que a BR-153, que passa pela região, não entrará no novo anel de integração. O que você, candidato, vai fazer, por exemplo, para drenar o alto fluxo de veículos na BR-153, que corta a cidade? Olha, esse é um problema que se resolve com grana, com dinheiro, né? Se o governo do estado que tem o dinheiro e estão se programando para deixar essa responsabilidade para o município, nós vamos ter que enfrentar da seguinte forma. Hoje existe a situação do anel viário do município, que começa lá pelo Iapindazal, corta toda a cidade e sai aqui em Engenheiro Gutierrez. Esse seria também aproveitar esse anel viário para criar um novo modelo da cidade, porque para fora do anel viário nós poderíamos aí ter o setor das indústrias. Eu acredito que o que a gente pode ser feito, um compromisso que eu posso assumir, através aí do deputado federal Sérgio Souza, abraçar essa questão e tentar buscar o recurso para resolver essa situação. É a única forma que teremos aí. Aí entra na questão da demanda política. Ter prestígio com políticos que tenham prestígio para buscar esse recurso e a gente aí resolver esse problema aí do fluxo de veículos. Candidato, o Gilberto César enviou uma pergunta no Facebook do jornal para os candidatos aqui de Irati. Abre aspas. Quero saber dos candidatos a prefeito o que eles farão para melhorar a oferta de emprego em Irati. Quais as ideias para trazer e atrair novas empresas para a cidade? Fecha aspas. Olha, tecnicamente falando, isso aí, inclusive, eu fiz essa proposta e o Fórum de Desenvolvimento Econômico sabe disso. As pessoas que são ligadas na área de economia sabem que o município, para ter empresas, tem que ter o seu parque industrial. Irati precisa ter um parque industrial com projetos que atendam grandes empresas. Ninguém vai passar aqui achar que a cidade é linda somente, como a nossa cidade é uma cidade muito bonita, por sinal, que vai vir aqui e vai se instalar. Nós temos que ter o mínimo de existência para essa empresa poder aqui se instalar. Ter um parque industrial com todas as licenças ambientais, com luz, com água. Por que eu falo que isso é importante e isso não é uma promessa furada? Porque Irati está interligado aí por 2 BRs, agora aí com essa estrada de São Mateus, com toda a certeza, Irati, e por ser uma cidade polo, vai ser um atrativo. Mas ninguém vai vir aqui se instalar, uma empresa de grande porte, se não tivermos o parque industrial. Esse é um compromisso
que estamos assumindo. Faz 24 anos, praticamente, desde que a Yazaki veio para Irati, que nós não temos uma empresa de grande porte. Santa Catarina, ali, cidade de Blumenau, Brusque, ali, Camboriú, aqueles lugares cresceram muito, o Vale do Itajaí, o Vale de Santa Catarina, como é que eles fizeram? Eles criaram um parque industrial. É óbvio, eles têm o porto que favorece. Mas e um nós, turismo maravilhoso, excepcional. E o turismo maravilhoso. Então, eles somaram as coisas. Então, Irati ele tem que nascer um projeto. Eu até digo que o prefeito de excelência para 2021 e 2024 é aquele que deixar esse legado. Um parque industrial para que possamos ter empresas aqui de grande porte que gerem emprego e renda, mas não só gerar emprego e renda de exploração, mas que também gere oportunidades para as pessoas aí que têm o terceiro grau completo, principalmente formações em certas áreas, que requer um estudo, que requer um progresso na vida. E isso só se gera com grandes empresas. Então, esse compromisso eu estou assumindo e está no meu plano de governo. Cara a cara com a política. Também o diretor-geral da ANSESPAR e presidente interino, Vanderlei Cava, enviou uma pergunta aos candidatos. Abre aspas. O que poderia ser feito em nível da ANSESPAR para atrair novas indústrias e empresas para os nossos municípios, para poderem gerar mais empregos aos nossos jovens e à população em geral? Vai voltar na mesma pergunta, é o parque industrial. Irati precisa de um parque industrial. Nós temos que dizer, você é grande empresário, você quer vir se instalar aqui em Irati, nós temos condições. Irati está perto de muita coisa, né? Você veja, nós vamos ter um aeroporto aqui entre Palmeiras, né, e Ponta Grossa. Estamos perto da capital. Estamos perto do Porto de Paranaguá. Estamos perto agora de Santa Catarina, agora com o asfalto aqui realizado em São Mateus do Sul. Então, você veja, nós estamos num entroncamento privilegiado, mas mais do que a cidade de Ponta Grossa. Agora, precisa de político na cidade, né? Prefeito, pessoas que tenham responsabilidade em fazer. Se não tiver o parque industrial, eu acho muito difícil. Todas as empresas que deixaram de vir aqui para a cidade de Irati, porque nós não tínhamos o terreno, nós não tínhamos a infraestrutura. Então, nós precisamos ter essa infraestrutura para que possamos ter essas grandes empresas. E não é só eu que estou falando, é o Fórum de Desenvolvimento Econômico do município, reuniram 20 pessoas, Sebrae, e chegaram à mesma conclusão. Tecnicamente, somente existe essa forma. O parque industrial é o que vai ser o atrativo para o município, gerar emprego e renda e responder aí a pergunta aí que nos foi feita. Mas não pode ser usada a união entre os municípios para atrair empresas de abrangência regional? Olha, essa também é uma ideia que vai um pouquinho além. Aí já é uma coisa bonita na teoria, mas eu já te digo o seguinte, Rebouças, Rio Azul, será que eles iam concordar com uma empresa Irati? Ou será que Irati ia concordar com essa empresa, fosse para Rebouças, para Rio Azul? Eu acho que seria meio utópico, né? Eu acredito que a ANSESPAR tem que estar forte, tem que estar unida, mas acho que na questão do emprego e renda, eu vou ser bairrista, Nilton, eu puxaria para Irati. Eu acredito que Irati ela é a cidade com mais esse porte para ter. Se Irati conseguir uma empresa de grande porte,
ela abrirá as portas aí para Rebouças, Rio Azul, apesar que ultimamente nós estamos perdendo para Teixeira Soares, né? Com todo o respeito à cidade de Teixeira Soares, mas Teixeira Soares está conseguindo empresa e Irati não. Então, acho que tem alguma coisa errada aí nos economistas do nosso município, aí, as autoridades, né? Que é o prefeito, secretário de Planejamento, secretário de Indústria e Comércio. Tem que ser revisto esses cargos aí, as pessoas que estão atuando. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Irati, Sônia Gershevski, também enviou um vídeo aos candidatos e tem uma pergunta para você, Josué. Eu sou a Sônia Gershevski, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Irati, a qual o seu município pertence. A minha pergunta ao senhor candidato é sobre qual a sua proposta no seu plano de governo para o seu município para combate efetivo à violência contra a mulher. Cumprimentar a doutora Sônia, nossa amiga, nossa presidente, um exemplo de pessoa, um exemplo de mulher na frente de uma instituição tão respeitada como é a Ordem dos Advogados. Olha, a questão da violência doméstica, ele é um problema aí que é complicado na prática. Eu sei porque, como advogado, a gente sabe que existem os dois lados da moeda, né? Existem as mulheres que usam a lei para se favorecer e existem os machões que agridem. Mas o que o município pode fazer? O município pode, aí, através do lar das mulheres, divididos por departamento lá dentro, atender essas mulheres. O que eu posso também, como prefeito, é solicitar que as mulheres que sofrem a violência por parte desses homens sejam tratadas por mulheres na delegacia. Às vezes é constrangedor, você chega lá, a mulher sofreu toda essa violência e é atendida por um homem, né? Às vezes as pessoas não entendem um pouco da Lei Maria da Penha, mas ela é para tratar a mulher diferente, dar igualdade em relação aos homens. É uma lei que favorece as mulheres. A Maria da Penha, ela tem a própria história, né? Da lei, existiu essa senhora, a Maria da Penha, que ela ficou numa cadeira de roda devido às agressões. Então, eu acredito que o município deve, sim, ser parceiro atendendo essas mulheres. Eu acredito que, na questão da violência, aí a gente pode, junto aí com a OAB, que já existe, o grupo das mulheres que defendem a parte das mulheres, com a imprensa, fazer aí campanhas para demonstrar aos homens que realmente isso dá cadeia e dá mesmo. É uma das coisas que eu falo assim, que quando a pessoa vai presa, que surra uma mulher, eu falei, o juiz não vai te soltar. Porque foi aquele exemplo daquela mulher que morreu, a cabeleireira lá, né? O juiz soltou, ele voltou e matou a mulher. Então, nenhum juiz solta. Seja homem, seja mulher, a lei ela é dura. Então, a lei por si só, o Poder Judiciário faz o serviço muito bem feito. Então, o que compete ao município? Através aí da publicidade do município, às vezes fazem uso do nosso dinheiro público, às vezes fazem uma publicidade que não interessa para a sociedade. Um bom exemplo, ficam divulgando que fizeram obra, que fizeram ponte, fizeram não sei o quê, peguem e façam diferente. Façam campanhas publicitárias que defendam a mulher. Isso o município pode fazer, tem dinheiro para fazer, e se eu ganhar, eu vou fazer. Vou ser parceiro disso aí, Sônia. Sou a favor das mulheres, coloquei no plano de governo a Casa Lar das Mulheres para ajudar não só no combate à violência, mas também para oportunizar as mesmas a empreender e crescer. É dessa forma que eu penso e é dessa forma que vamos tratar esse assunto. Nesse gancho, se me permite, os agressores vão voltar a praticar agressões contra a esposa, contra a companheira. O medo, pânico, pavor é a mulher se declarar, né? Declarar-se, colocar essa condição que está sendo violentada psicologicamente ou fisicamente, ou torturada psicologicamente ou fisicamente, e no dia seguinte, na manhã seguinte, voltar para casa, no seu pernoite, e amanhecer com esse cidadão, com o esposo, companheiro, namorado, convivente,
vai praticar de novo. Então, o temor que as mulheres passam é terrível. É complicado, né? É complicadíssimo. É uma questão assim que tortura as mulheres agredidas. Então, o direito poderia e deveria já, ao longo de tantas décadas, tornar uma coisa mais consistente para que desse limite e colocasse fim, né, na atitude do agressor, que não voltasse depois da declaração da esposa, da companheira, da namorada, da convivente, e não fosse em casa e batesse nessa mulher novamente. Com certeza, Tânia, concordo Uma com as tuas medida, palavras. né, objetiva que funcionasse. Sim, é que o duro que isso aí, ela fica, a Lei Maria da Fica no Penha... âmbito daí subjetivo. Ele fica, é duro que é uma questão jurídica, né? Por isso que eu me comprometi, assim, da gente auxiliar. Por exemplo, a delegacia da mulher. Irati, pelo porte, pelo tamanho, pelo número de agressões, ela deveria ter. Aí entra a questão do prefeito. Bater na porta do governador, bater na porta do seu deputado. Ter uma atenção especial e para buscar, com isso. precisamos ter a delegacia da mulher para atender as mulheres. Aí é uma questão... de verdade mesmo. Atender de verdade. Com consistência. Ter a mulher lá e o município, naquilo que competia ao município, dar Tomasse conta do homem. Com certeza. Olha, todos esses problemas são problemas sociais. Quando É começa, a maneira de ver, de viver. É o ser humano. É o ser humano. O Então, problema assim, marido desempregado, aí por conta bebe, do Covid, agora aumentaram as agressões. Se a mulher, a esposa, a namorada vai trabalhar, esse indivíduo se aproveita dessa pobre coitada que está lá trabalhando, suprindo as necessidades. Quer dizer, a coisa fica num ponto assim muito difícil. Com certeza. Só que qualquer violência contra a mulher, deixar bem claro para você que está assistindo, da cadeia só a favor, tem que ser preso, tem que ser tratado de outra forma, sempre lembrando, fugindo um pouco, Tânia, mas as mulheres são aquelas que fazem gerar a vida, que carregam tanto o homem como a mulher. Então, a gente tem que dar o respeito e a lei está para isso. A lei é dura e, digo mais, os promotores aqui em Irati é jogo duro, eles não afrouxam. Então, vamos se comportar aí, os homens agressores, e dizer o seguinte, o município, no que competir aí, compete ao município, nós vamos fazer a nossa parte, sim. E isso está acontecendo em todas as camadas sociais, da camada E até a A. Com certeza. Candidato, o Marcelo Nascimento também enviou perguntas na página do Facebook do jornal. Ele fez 3 perguntas. Qual o posicionamento do candidato sobre a corrupção? Já esteve envolvido em corrupção? E a última, apoia o governo Bolsonaro? Olha, graças a Deus, nunca tive envolvido em corrupção. Graças a Deus, minha vida ela sempre foi baseada na honestidade. Meu falecido pai sempre me ensinou, disse que o demônio, o diabo, ele dizia assim, Nilton, que ensina a fazer a panela, enche, mas ele nunca te dá a tampa. Foi a forma dele me ensinar em não ser corrupto. Graças a Deus, não tenho esse problema e também não tenho nenhum ex-prefeito ou político que me apoie, que esteja envolvido com corrupção, ainda mais se tiver em condenação por improbidade administrativa. Que improbidade administrativa, em palavras singelas, é roubar do órgão público, do município. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu nunca escondi os meus votos. Eu votei no Álvaro Dias no primeiro turno, porque acreditava ser um paranaense e sempre gostei da postura dele. Teve o meu voto. No segundo turno, votei, sim, no Bolsonaro, mas eu não vou dizer que sou 100% do que ele fala. Hoje existe a situação de direita e esquerda. A esquerda, né, não ser o tópico da pergunta, mas a esquerda teve muito legados positivos, principalmente quando a gente sobe para o norte e nordeste do Brasil, a gente vê que o governo PT teve, sim, grandes avanços nas questões sociais do nosso país. Também teve grandes avanços de corrupção. Eu quero dizer o seguinte, que é difícil dizer se o governo Bolsonaro é bom ou ruim.
ele não terminou o mandato. Acredito que, apesar de, às vezes, ele ser meio loucão no que ele fala, mas tem muita coerência e verdades, às vezes, em muitos pontos. Acredito que, na pandemia, ele se comportou de uma forma correta, apesar de ter falado algumas coisas que a medicina discordaram, mas aí teve o auxílio emergencial, mandou dinheiro para os municípios, os prefeitos e governador que roubaram, botou a Polícia Federal. Então, eu digo hoje que ele teria uma nota quase para excelente, em relação a como ele pegou o país, a forma que ele se posiciona. Mas eu não sou totalmente da direita e não sou totalmente da esquerda. Eu sou daqueles que analisam o que cada um tem de bom, os seus pontos positivos. E acho até que essa discussão direita e esquerda é perda de tempo. Não agrega em nada, não faz a cidade acontecer, não faz o Estado acontecer e não faz o país crescer. Não pode ter uma paixão, ser apaixonado pelo Lula ou ser apaixonado pelo Bolsonaro. Nós temos que ser apaixonados pelo nosso país, pelo nosso Estado e pela cidade onde a gente mora, onde a gente trabalha e ganha o nosso ganha-pão. Josué, o analista político, o Giuliano Pedroso, também enviou uma pergunta em vídeo para ser respondida pelos candidatos. Olá a todos que nos acompanham aqui na Folha de Irati. Um dos temas que eu gostaria de perguntar aos candidatos é a respeito do financiamento de campanha. Muito tem se discutido sobre fundo eleitoral, fundo partidário. Eu gostaria de saber como eles pensam em financiar suas campanhas. Se eles farão uso de recurso público, se eles buscarão apenas financiamento privado, como eles pretendem tratar desse assunto. Muito obrigado. Olha, uma excelente pergunta. Realmente, eu sou a favor do fundo eleitoral, porque é uma forma democrática do candidato que não tem recurso a participar de uma campanha, e principalmente que o fundo eleitoral é dinheiro público e tem que prestar conta. O candidato que não prestar conta vai preso. O fundo eleitoral beneficiou as mulheres porque é obrigado a gastar 30% com as mulheres e também tem uma porcentagem especial para os negros e pardos. Então, você veja que é uma situação democrática, porque se você aí tinha um certo serviço na prefeitura, você poderia vender, né? Você pegava aí 1 milhão, 2 milhões de reais e fazia a corrupção, bancava a tua campanha. Então, hoje as campanhas elas estão empobrecidas, parece que estão sem graça, as campanhas eleitorais, mas é que a justiça foi correta, foi idônea, a lei está funcionando nesse sentido, em dar situações de igualdade. A minha campanha, até o exato momento, eu recebi 15 mil reais para a minha candidatura de prefeito, aí do fundo partidário, e 15 mil reais para os nossos vereadores, para as mulheres e para os homens. As mulheres dão um pouquinho mais, 1.000 e poucos reais, e para os homens cai para 900 reais. Até o exato momento, eu não sei se eu gastei 6 ou 7 mil reais da minha campanha, que entrou de doação. Eu nem gastei o fundo partidário ainda. Temos contas para pagar, mas eu acredito que com esse recurso que entrou, que a gente está fazendo campanha, vai dar para pagar as contas sim. Mas ainda existe desigualdade. Eu vi outros candidatos aí que ganharam 70 mil reais, 80 mil reais do seu fundo partidário. Mas eu estou satisfeito com o fundo partidário, falei para alguns vereadores, porque os vereadores eles falam, o partido vai mandar dinheiro. Eu disse, olha, o partido até mandou muito, 1.000 reais, que serve para pagar o santinho, pagar a contabilidade, pagar o departamento jurídico, porque as contas têm que ser prestadas, e tenho dito o seguinte, você veja, são 15 candidatos em Irati, mas não é só Irati. São 15 candidatos em Rebouças, Rio Azul, Rebouças, todas essas pessoas fazendo campanha, apesar de muitas pessoas que vão ouvir, podem até discordar, eu respeito, mas é com o dinheiro público. Então, você veja aí que está passando bilhões em campanha. Mas o que eu posso dizer é que, realmente, eu estou satisfeito com o que o partido está me ajudando e acredito que vai dar para nós fazer uma campanha, levar as nossas propostas,
um novo projeto para Irati com essa situação financeira. Agora, analisem bem. Vereadores, que aí é R$6.000 subsídio em 4 anos, vamos fazer a conta por ano, 70 e poucos, que seja aí 300 mil em 4 anos, vereadores aí gastando R$200 mil, prefeitos gastando 500, 600 mil reais para se eleger prefeito, quem é que paga depois essa conta? Então tem tudo isso aí, gente. E vocês aí que estão nos ouvindo, não vendo o seu voto, não sejam corruptos. Dêem um exemplo. Não vão ficar aí pedindo para candidato a vereador, para candidato a prefeito. Entendeu? Façam diferente, cobrem depois. Cobrem na área da saúde, na educação, cobrem na sua estrada, entendeu? Não se venda. 50 de gasolina não vale a pena de 4 anos de sofrimento. Não atrase o seu município. Não vale a pena. Sejam honesto que vale a pena. Eu tenho 41 anos de existência, sempre lutando na minha vida de forma honesta. E digo para vocês, vale a pena ser honesto. Até, Josué, só completando, porque quem vende o voto não pode cobrar o serviço público depois. Com toda certeza. Quem vende o voto, ou se vende em troco de pouca coisa, né? Não tem o que fazer depois. Só que às vezes eu também digo, aquela pessoa que está passando fome, tem aquele político que vai te levar a cesta básica, pode pegar. Pegue, coma e daí você vê na hora de votar, né? Se deve votar ou não. Não deveria pegar, mas às vezes existe a questão da necessidade. E agora, depois dessa situação da pandemia, a gente tem notado muitas pessoas aí com necessidades. Mas eu digo o seguinte, a nossa campanha e a campanha dos nossos vereadores tem orientado, não derem nada para ninguém, façam tudo dentro da lei. Encontre uma forma de explicar para o eleitor a importância que é ter dignidade. E essas pessoas que estão passando necessidade, aí que às vezes não tem o que comer, a gente tem que rever que o município, a sua Secretaria de Assistência Social também não está indo muito bem, porque é ela que deveria analisar e cuidar dessas pessoas de vulnerabilidade. Candidato Josué, para finalizar este encontro, gostaria que respondesse por que você deve vir a ser o prefeito da cidade de Irati. Olha, eu devo ser o prefeito de Irati porque eu não tomei café da manhã com a Polícia Federal lá em casa, não tem político corrupto comigo, ando de cabeça erguida, não tenho ex-prefeito comigo pedindo voto, disfarçado, e diz, esses ex-prefeitos estão comigo. Não tem ninguém. Realmente, a nossa campanha, às vezes, se esbarra em algumas dificuldades, porque nós não temos esses ex-políticos. Estamos abrindo a floresta iratiense na política, fazendo o nosso papel, conquistando pessoas com hombridade e com dignidade. Quero ser eleito, e acredito que sou um candidato diferenciado, por 3 coisas que venho falando. Uma delas eu descobri na campanha. Primeiro, gerar emprego e renda. Segundo, as consultas especializadas. A nossa saúde faz um excelente trabalho no primeiro momento. Atende as pessoas, faz um trabalho excepcional, salvam vidas. O problema é o pós-atendimento, quando precisa do médico especializado. Sei do problema que o SUS não paga os médicos conforme eles merecem. Por isso existe o consórcio e existe todo esse projeto de complementação. Eu vou investir nessa área e vou lutar muito para que a saúde de Irati melhore. Eu sei o que é ficar entre a vida e a morte e às vezes não ter recurso. Já passei por isso e esse é um dos compromissos. E o terceiro compromisso que eu descobri aqui na nossa cidade, que precisa ser buscado, é a questão da moradia. Não teve nenhum projeto de moradia para a cidade de Irati. Quero usar a nossa força política através do deputado Sérgio Souza ou do deputado que queira ajudar a cidade de Irati para que tenhamos aqui um grande projeto de casas populares. E para finalizar, quero dizer para a sociedade de Irati o seguinte,
Por que o Josué deve ser prefeito? Porque é ficha limpa, porque não é corrupto. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de fácil acesso, seja da alta elite da cidade, ou seja das pessoas em vulnerabilidade. Vou atender todas as pessoas de forma igual. Quero abrir as portas da prefeitura, atender os empresários de Irati, mas não atender no discurso furado, atender na prática. Conversar com cada empresário, ouvir, ser parceiro, em tudo que a prefeitura, dentro da lei, poder ajudar os empresários da cidade de Irati, contem com o prefeito Josué. Outro detalhe, vamos ter a melhor equipe da história dessa cidade de Irati. 9 homens e mulheres fazendo o serviço de 19 secretarias, de 19 para 9. E vamos, sim, cumprir todo o plano de desenvolvimento econômico desenvolvido aqui pelo Fórum Econômico do município e deixar um legado de desenvolvimento para a sociedade iratiense. Nos derem a oportunidade. Venham com o Josué, venham com o Caetano, homem do bem, homem de bem, homem que representa o interior, homem trabalhador, pai de família, responsável. Essa dupla pede humildemente que a sociedade iratiense nos dê a oportunidade de administrar o município nos próximos 4 anos, votando no 15. Um abraço a todos, agradeço aqui o pessoal da Folha, o pessoal da Vale do Mel, foi uma honra, foi um bate-papo, foi muito bacana, e é isso aí. A democracia é feito disso aí, não somos os donos da verdade, somos uns eternos aprendizes, e se eu citei o nome de um ou outro político aí, não é nada pessoal, é realmente críticas em relação à sua postura política, à sua postura em relação à administração do município. Muito obrigada, Josué, pela sua participação no programa, por ceder essa entrevista. Agradeço ao Newton, que esteve com a gente, a Tânia, da Vale do Mel, e ao Brani Produções, que fez toda aí a gravação do programa. Muito obrigada também a você que assistiu, e até o próximo candidato. Cara a cara com a política.